durante a apresentação, nenhum dos 5 palestrantes falou em 2 etnias da fibromialgia: intoxicação mercurial e cicatriz tóxica. Nenhum dos palestrantes falou sobre isso. Isso não seria importante na fibromialgia? Vou passar, eu gostaria que cada um comentasse. Eu só queria falar que a fisiopatologia da fibromialgia não inclui as intoxicações. Isso são outras doenças. Não é fibromialgia quando é provocada por um fator tóxico. Mas, por favor, eu queria que cada um se pronunciasse. Vamos seguir a sequência. Quando for pergunta para todos, a sequência que a gente fez na fala. Bom dia, como o doutor Ricardo falou, essa parte de intoxicação com mercúrio, ou seja, com outro metal, seria parte de um diagnóstico de exclusão. Vou falar, então, seria estimulado no questionário do paciente se houve contato específico, mas não entraria realmente no critério clínico do diagnóstico da fibromialgia, por isso que não temos tanta evidência, tanta prática nesse sentido. Se existir, geralmente o paciente vai relatar um histórico clínico que levasse a uma das hipóteses ser a parte de intoxicação. Vou passar aqui, doutora. Eu vou seguir um pouquinho. Evidentemente que no tempo que nos foi passado aqui, é impossível a gente salientar todas as coisas. Mas eu tornei muito claro aqui no início que a gente tem que fazer uma medicina integrativa. Eu acho que vocês estão lembrados. Tanto é que eu utilizo alguns suplementos, algumas coisas a mais, além da medicina chinesa. Depois eu posso falar um pouquinho a mais, dando continuidade nesse pensamento. Eu acho que o mercúrio, com certeza, é diagnóstico de exclusão, mas, com certeza, tem seu papel. Antigamente usava-se muito na parte de tratamento dentário as amálgamas, né? Então, as amálgamas, então, se o paciente tiver muita coisa de mercúrio na boca, às vezes é aconselhável você mandar trocar. A questão dos peixes hoje em dia também, né, João? Que de repente tem muita contaminação com mercúrio. Eu acho que tem muita coisa que pode ser feita e que é importante, sim, para o estado geral do paciente. Né? Não só na fibromialgia, mas para o estado geral do paciente. Paciente neoplásico também, isso é importante a gente tratar. Quanto à questão de cicatriz, eu trato a cicatriz psíquica, não tanto a tóxica, mas a psíquica, que você pode fazer na auricular. Né? Então, sempre mantenho o paciente com tratamento auricular, você pode tratar a cicatriz psíquica, que é muito importante também. Tá? Em relação à cicatriz tóxica, em termos de tratamento, o ideal é a auriculoacupuntura. Tá? Segundo os relatos de Paul Noguet, Rafael Noguet, ele tem um mapa auricular com esses pontos de tratamento de cicatriz tóxica. A cicatriz em si, ela destrói, ela altera, não nosso meridiano comum, tá certo? Ele altera o fluxo energético que existe. Você limpando e fazendo essa cicatriz ficar estável, você vai melhorar o paciente, tanto física como emocionalmente. Tá? E você pode, muitas vezes, tem gente que faz aplicação local por causa de um queloide e assim vai. Mas, muitas vezes, as pessoas apresentam dores devido à cicatriz, porque a cicatriz, uma característica dela, é sempre começar a retrair. E essa retração é uma retração séria, porque ela é contínua. Tá? O que a gente pode fazer para que essa retração se estabilize ou comece a ficar uma cicatriz mais maleável, é você pegar simplesmente e começar a fazer um exercício, uma massagem sobre ela. Fazer em sentido, em relação à cicatriz, movimentos de tração, tá? Onde você vai fazer a mobilização de toda a cicatriz. Isso, cicatriz de tiroidite, de safenete, cesariana, qualquer cicatriz, você pode fazer isso. Inclusive, a dermolipé, aquelas pessoas que fazem a dermolipé
a plástica abdominal e tem uma certa dificuldade de movimentação, é só fazer esse tipo de exercício, massagem, tá? E fazer sempre desta forma. Em todo o trajeto, você vai liberando a cicatriz e a dor e a contração vai desaparecendo, tá? Bom, eu desconheço. Eu estava perguntando para o doutor Ricardo a respeito dessa intoxicação tóxica, que eu realmente não sabia. Eu desconheço, então não posso opinar. E quanto se for uma intoxicação por mercúrio, acho que deve ser tratada como tal, e não como fibra. Bom, a minha parte é a parte de pesquisa. Nós sempre fizemos pesquisa e procurando ver se estava tudo de acordo. E a primeira vez que eu fiz, que foi parte da minha tese, e que foi até... fizeram uma restrição, porque eu só tinha um grupo e o outro grupo parado. E eu comparei esse grupo que nós tratamos com esse grupo parado. Mas andou pelo mundo todo e sempre se resolveu por lá. E agora, então, resolvemos fazer um outro trabalho, no qual nós temos as interleucinas também. Ainda não temos bem o resultado todo para poder dizer se realmente tem alguma coisa diferente ou não. Uma coisa importantíssima também, lembrando, mas é de experiência que a gente tem e algum conhecimento. É uma coisa que auxilia muito na remoção do mercúrio, já que estava falando de mercúrio, um pouco preocupado com isso, é o coentro, né? Então, você encontra coentro tanto em cápsulas quanto chá de coentro. Então, se você achar que, de repente, o seu paciente tem uma intoxicação por mercúrio, se está com muito mercúrio, você pode utilizar para eliminar isso aí também, João. Você já deve conhecer, com certeza. Posso concluir? Claro. Como... Está funcionando. Está funcionando. Está normal. Como nós sabemos, em medicina, se você não agir na causa, você não resolve o problema do paciente. Vamos a um exemplo bem simples. Você tem um prego fincado na cabeça. Você toma melhoral, passa a dor. Passa o efeito do melhoral, a dor volta. Então, se você quer realmente resolver o problema, o que é que você tem que fazer? Arrancar o prego. Então, em medicina, se a gente não agir na causa, não se resolve o problema do paciente. Provavelmente, a maioria dos que estão aqui desconhecem as ações do mercúrio no organismo. Quem tem intoxicação mercurial, começa pela boca, excesso de salivação, baba no travesseiro, sai afta com frequência, edema na língua. Você olha na boca de quem tem intoxicação mercurial, tem o sinal da marca dos dentes na língua. E, subindo na cabeça, você veja que as alterações psicoemocionais, como apatia, depressão, irritabilidade, ansiedade, insônia e perda da memória, tudo isso causa o mercúrio. E tudo isso aparece nas fibromialgia. Então, quem tem fibromialgia, a grande maioria tem intoxicação mercurial. Então, se você não remover o mercúrio, você não vai tratar o paciente, você fica tratando paliativamente. Tá. Deixa eu colocar. Então, mas tem mais coisas. Além das alterações psicoemocionais, quer dizer, as alterações de intestinal. O mercúrio provoca alterações gastrointestinal. A fadiga crônica é um fator assim característico. Toda e qualquer pessoa que tem intoxicação mercurial tem fadiga crônica. Tá. Deita, dorme e levanta cansado. Professor, deixa eu só pedindo colocar... para o mundo acabar em barranco para se encostar. Mas não é só isso. O mercúrio tem mais. Ele dá parestesia, formigamento, dor de cabeça. E a fadiga crônica é característico de toda a intoxicação mercurial. Então, quer dizer que
E depois, quem tem intoxicação mercurial pode provocar esclerose múltipla e pode provocar câncer. Professor, deixa Então, eu só as colocar pessoas- um pouquinho. Com licença. Eu queria colocar o seguinte. Primeiro, as perguntas são livres e cada um vai expressar a sua opinião, óbvio. E eu vou respeitar que o senhor termine, obviamente, a sua colocação. Eu só queria falar que nós estamos falando de coisas diferentes. O senhor está falando de intoxicação mercurial. Estamos falando... Sim, é um fator de origem. Isso. E eu queria só ressaltar assim, que qualquer opinião deve e pode ser contraposta aqui nesse ambiente, porque todos estamos com o mesmo interesse, que é o do conhecimento a respeito de um tema. Mas o que eu queria falar para o senhor é o seguinte: a fibromialgia, nos critérios que até hoje existem, ela não é secundária. Quando ela é secundária, ela é outra doença, ela não é provocada pela coisa. Então, todo médico, todos que estão aqui na sua formação, sabem o que é uma intoxicação mercurial e que pode causar tudo isso que o senhor está falando. Só que isso não é fibromialgia. Nós estamos falando aqui de fibromialgia. Sim, mas se o mercúrio pode provocar isso, quer dizer, então, quando você tem uma pessoa que tem fibromialgia, você tem que ver se ele tiver intoxicação mercurial. Se você não tirar o mercúrio, Concordo. você não tira o prego da cabeça dele. Concordo. O que falou ali sobre a cicatriz tóxica, a melhor maneira de se resolver um problema de cicatriz tóxica é fazer infiltração de procaína na cicatriz, que você desmancha a cicatriz e acaba. Tem muitas pessoas que têm fibromialgia porque tem uma cicatriz tóxica. E se você tratar a cicatriz e desfazer a cicatriz, acabou a fibromialgia. Eu só quero Você insistir. veja que a outra que fez a palestra sobre eletroacupuntura, ela mostrou que depois volta. Quer dizer, por que volta? Porque não agiu na causa. Eu só quero insistir que os pacientes que têm fibromialgia, como o senhor falou assim, a maioria dos pacientes com fibromialgia tem intoxicação mercurial, então, assim, é o contrário. Quem tem intoxicação mercurial e faz esse conjunto de sintomas não tem fibromialgia, tem intoxicação mercurial, que deve ser tratado, Sim, como a doutora Helena colocou, como tal. Então, até uma proposta aqui que eu faço ao senhor, no próximo congresso, a gente faça uma mesa na qual o senhor componha para a gente falar sobre intoxicação mercurial. Tá, ok. Eu gostaria de fazer só uma pequena observação. A Cristina, por exemplo, falou que um dos tratamentos é a mitriptilina. Então, eu pergunto para ela, Cristina, quando você faz um tratamento com a mitriptilina, se você fizer um tratamento de 3 meses, dá 15 semanas, 1 quilo por semana, quer dizer, essa paciente engorda 15 quilos. Como é que fica o emocional dessa paciente? Bom, para começar, João, eu não falei que eu faço tratamento com a mitriptilina. Tá? Eu não utilizo o tratamento, eu falei que existem tratamentos... Você não faz, então não, muito bem. Não faço. Não faço. Muito bem, não então deve você fazer. Está enganado. Você está um dos enganado. piores tratamentos que existe em Não, fibromialgia. você está enganado, eu não prescrevo esse tipo de medicação. Eu trabalho com medicina chinesa, certo? E trato os padrões da medicina chinesa, faço o diagnóstico do paciente pela medicina chinesa, fazendo o exame da pulsologia, que dificilmente você consegue fazer, inclusive, porque hoje em dia o pulso geralmente é medicamentoso. Eu descrevo como pulso medicamentoso. O paciente já vem com o diagnóstico trazido do reumatologista, ou encaminhado, ele já procurou muita gente, então ele vem tomando, a paciente, né? Geralmente é a paciente, ela vem tomando esse tipo de medicação e ela vem buscando sair dessa medicação. Então, é o que eu falo, ela toma um remédio para dormir e um remédio para ficar acordada, porque ela não aguenta mais e as dores continuam e os sintomas persistem. Então, o que você faz? Você faz o diagnóstico, sim, você faz o teu interrogatório, a tua anamnese, você faz o exame da língua, certo? Porque esse, sim, é importante, está na cara, que nem eu sempre falo para os meus alunos, é um exame que você visualiza, você vai ver sinais de BP, geralmente, você vai ver, né, a língua do BP, uma língua edemaciada, às vezes com marcas, você pode ter muco, você pode ter umidade e mucosidade, você pode ter a ponta da língua alterada.
Fígado, você vai ter todas as alterações que você pode ter semiologicamente. O pulso, dificilmente você vai conseguir ver alteração, que é um pulso deslizante, o tipo de pulso. Às vezes você pega um pulso um pouco mais tenso, dependendo do horário que ela tomou a medicação. Isso quando a paciente chega na primeira consulta. Certo? Aí você vai fazer o padrão, vai fazer o teu diagnóstico verificando o padrão da medicina chinesa. Então, é o que eu falo, você já procurou tudo que você queria da medicina ocidental. Você não conseguiu tratar pela medicina ocidental, você ainda não conseguiu resolver, conseguiu algum tipo de melhora? Conseguiu, sim. Pode ser que tenha tido algum tipo de melhora. Não posso dizer que não. Agora, nem sempre ela veio buscar alguma coisa a mais. Se você veio buscar alguma coisa a mais, eu estou trabalhando com medicina chinesa. O que eu citei ali no slide é que existem tratamentos feitos, então existe um tratamento farmacológico e existe o tratamento da medicina chinesa. Talvez pela pressa ali em colocar, você não tenha entendido como eu me expressei. A pressa que eu tive de citar por causa do tempo. Parecia o cronômetro da Globo, né? Tá? Então, acabou acontecendo isso. Mas, veja bem, eu não utilizo e o paciente vem para retirar. O que acaba acontecendo? Com a auriculoacupuntura, você consegue melhorar o sono. Tem um ponto aqui na parte posterior da orelha, certo? Um ponto na parte posterior da orelha, mais ou menos correspondente ao Shin, ao coração, que está na concha Simba, certo? Então, na parte posterior, um pouquinho mais para cima, você consegue, com esse ponto, utilizar, e com esse ponto você melhora o sono do paciente de uma forma incrível. Eu utilizo isso muito para gestantes também, não só em fibromialgia. Então, isso é utilizado. E utilizo, sim, utilizo coenzima Q10, utilizo em alguns pacientes. Utilizo o magnésio, é importante, o triptofano é precursor da serotonina. Naqueles casos resistentes, como o Lacerto comentou, tem gente que diz, meu Deus do céu, vou entrar na sala, agora eu vou atender, né? Como é que está essa pessoa? A gente sente isso aí. Você sente que o paciente te rouba energia, muitas vezes. E que você tem que se preparar para dizer como que eu vou poder ajudá-la. É isso aí, tá? Doutora Patrícia, só para complementar, como o doutor Ricardo falou, nenhum tipo de tratamento tem mostrado suficiente para resolver sozinho as queixas do paciente fibromialgico. A amitriptilina, embora esse seja um dos efeitos colaterais presentes, ela é, sim, uma das primeiras linhas de tratamento do paciente fibromialgico, com resposta analgésica de boa intensidade. Isso é importante saber, que temos que manejar, na realidade, esses efeitos colaterais, entre eles o aumento do peso. Não podemos descartar a amitriptilina no nosso país, e que os pacientes, pelo menos na minha região, a região Nordeste, em que os pacientes não têm acesso a medicações que talvez não tenham esse efeito colateral. Então, é só em defesa da medicação que precisamos, na realidade, são mais esforços na melhoria desses pacientes. Houve uma revisão agora em 2014 que ele fala sobre exatamente aquele trabalho do farmacológico e não farmacológico. E dentre os farmacológicos é a amitriptilina, que é o melhor tratamento, o mais barato, porém com efeito colateral grande. Bom, antes de passar para fazer a pergunta, queria dizer que também é possível mandar as perguntas por escrito, entregar para que chegue a mim e eu passo a pergunta por escrito, quem preferir, em vez de falar pessoalmente. Posso complementar só uma coisa? Quanto à questão da serotonina, quando a gente consegue produzir com pontos de acupuntura, você consegue estimular, né, a liberação de serotonina. E eu falei em suplemento, mas com pontos de acupuntura você estimula muito. Eletroacupuntura, você consegue estimular. Eletroacupuntura de baixa frequência, você libera endorfina, você tem um equilíbrio muito grande. Tem efeito sedativo ou calmante, entre aspas, falando assim, muito mais potente que a própria morfina, muitas vezes, inclusive na questão da dor, então, na parte analgésica. Tem efeito muito mais potente que a morfina e sem os efeitos colaterais. E aí que a gente entra, então, por que é que a gente acaba utilizando muito mais da acupuntura, tentando viabilizar quando o paciente consegue eliminar isso daí, quando ele consegue, porque muitas vezes é a válvula de escape, é a muleta que a pessoa está usando, né? Então, quando a pessoa está utilizando aquilo como muleta, não adianta você chegar na primeira ou segunda consulta e dizer, olha, pare totalmente, porque isso aqui não está fazendo bem, vamos parar. Você não pode ser totalmente contrário a isso aí. Você tem que unir as coisas, ver o que é melhor para o paciente, fazer a própria pessoa tomar a sua decisão.
Meu nome é Wildete, eu sou de São Luís do Maranhão. Eu tenho apenas 11 anos de acupuntura e queria primeiro fazer um comentário sobre essa questão da nomenclatura de umidade, etc., porque quando a gente usa o P9, por exemplo, que está ativando a circulação, a gente está atuando num diagnóstico da fibromialgia, que é a estagnação do Xue, né? E o chinês, naquela época, não conhecia parasimpático, nada disso, usava esses termos. E o BP6, por exemplo, que estamos tonificando o baço pâncreas, nós estamos tirando a umidade e estamos, então, na nomenclatura ocidental, ativando o sistema nervoso parasimpático, né? Bom, agora que a minha pergunta é para a doutora Patrícia, se ela tem observado na prática dela alguma diferença entre nível socioeconômico, porque a gente trabalha tanto em privado quanto público. E a gente observa que a eletroacupuntura ela é mais solicitada no privado. O pessoal que vai para o consultório parece que tem uma menor tolerância a agulhamento. Eu tenho observado isso nesses 11 anos. Já o público, ele não se importa. Ele quer, a mulher que tem fibromialgia de baixa renda, ela diz assim que 2 dias sem dor é uma maravilha, e que ela pode lavar a louça, pode varrer a casa. São depoimentos também que nós temos quando nós apresentamos palestras que em São Luís a gente enfrenta. Eu queria até aproveitar, desculpa falar muito, mas é assim, tipo um desabafo, porque a gente fica muito solitário lá, nós não conseguimos formar a nossa sociedade local, e nós temos uma disputa muito grande, digamos assim, para que os médicos local acreditem na ação da acupuntura, e a gente, então, vai em palestras, todo lugar que colegas convidam, e a gente tem mostrado esses depoimentos dessas pacientes de fibromialgia. E elas dizem, 2 dias sem dor é muito bom. Quanto mais que algumas a gente consegue até. Então, finalizando, a pergunta seria essa, se na sua experiência existe essa observação de que pacientes de níveis sociais diferentes toleram melhor a eletroacupuntura ou o agulhamento seco. Obrigada. Sim, estamos aqui hoje, nessa manhã, exatamente tentando buscar uma resposta para esse desafio. Nós sabemos que, como acupunturistas, estamos incluídos na rede de tratamento, e que, muitas vezes, outro colega de outra especialidade faz esse questionamento. Esse questionamento é muito pouco feito pelos pacientes, porque, na realidade, eles já vieram numa via crucis, tentando procurar o que melhor trazia alívio para eles, e na acupuntura, como eu falei, talvez, por todo esse amparato que acontece, eles conseguem, no trabalho também de Cristina, mostrando se encontrar uma forma de tratamento que melhor se adequem. Eu faço atendimentos também no público e privado. Essas dificuldades existem. Nós iniciamos um serviço de atendimento público, especificamente, em torno de 5 anos na nossa cidade. Inicialmente eram casos de demanda espontânea, e hoje está bem implantado na nossa cidade a parte da acupuntura no setor público, inclusive com referenciamento. Então, hoje, os colegas, nós só atendemos pacientes referenciados. O que eu observo na prática com a eletroacupuntura e a acupuntura, eu não vejo diferença. A questão é que, no público, na nossa realidade, nós não dispomos da eletroacupuntura. Só temos a parte da acupuntura manual e a auriculoterapia. Nos pacientes privados, nós observamos uma melhora analgésica, realmente, quando tem um efeito, os pacientes relatam, mas muitas das pacientes não toleram. Então, fazem 1 ou 2 sessões, olha, eu não gostei, achei que ficou muito dolorido depois da sessão, e eu prefiro não fazer. Já aqueles que têm uma boa resposta, nós continuamos fazendo a parte da eletroacupuntura com bom resultado. Então, assim, não sei dizer se existem diferenças, possivelmente pelo viés de não ser disponível, a minha experiência. Obrigada. Samuel? Eu só posso endossar, realmente, é isso aí. A gente que trabalha em serviço público, às vezes você consegue 1 ou 2 salas para conseguir fazer alguma coisa, né? É um duro danado que a gente dá para poder fazer. Então, só endossando. Quanto à questão de circulação do PP9, do pulmão 9, você tem toda a razão. É isso aí mesmo, é uma das coisas. Inclusive porque a mulher é basicamente Xue, né? A mulher é sangue, é Xue, então você tem que fazer circular. Eu queria só comentar, o doutor Samuel vai fazer uma pergunta,
que você falou sobre a dificuldade na sua região de que a classe médica, o meio médico, aceite a acupuntura. Então, aqui eu faço um apelo a todos nós, essa geração atual. Eu sei que não é a praia de todo mundo, mas a única forma de se fazer isso, também sei que não é só evidências na nossa medicina. A experiência, como a gente está vendo aqui, é muito importante. Mas a gente tem a obrigação de fazer esses trabalhos. Como o senhor, por exemplo, fazer um trabalho mostrando epidemiologicamente, com as características de fisiopatologia, que isso acontece de fato, para que a classe médica possa aplicar na maioria dos pacientes. Quando o conhecimento fica restrito ao consultório nosso, ele não atinge o número de pessoas que poderia atingir. Dr. Samuel. São duas questões, na verdade, se me permitir. Então, a primeira é a seguinte, em relação a protocolos, em relação à medicina chinesa, em relação à acupuntura, especialmente em relação à fibromialgia. Como a fibromialgia, na fibromialgia nós temos uma série muito grande de sintomas, né? Então nós teríamos que fazer duas coisas. Isso é uma interrogação. Ou escolhemos os pacientes que têm os sintomas que nós queremos tratar, né? Ou então nós temos que escolher aleatoriamente. Como é que nós faríamos na escolha dos pontos de acupuntura para poder tratar essa gama tão grande se os pacientes não forem escolhidos? Como é que nós fazemos para conseguir tratar todos esses sintomas? Isso é uma questão. Em relação à questão, voltando um pouquinho atrás, do mercúrio, minha pergunta fica assim, se o mercúrio é o causador de fibromialgia, todos os pacientes que têm fibromialgia, eles têm, essa é a teologia, entendeu, da fibromialgia. Qual é a porcentagem de pacientes que têm fibromialgia e têm intoxicação por mercúrio? Acho que... Quer comentar? O senhor quer comentar? Pergunta do colega. Foi sobre o mercúrio. O senhor quer comentar? Isso, senhor. O senhor quer comentar a pergunta do colega? Esse vai ser o próximo trabalho do Dr. João. Isso. Mas não é hora de apresentar agora, né? Então, enquanto está tirando a dúvida lá, eu vou falar uma coisa. Todo mundo tem esse edema quando tem fibromialgia. Tá? O mercúrio é pontual. Tá? Você pode estar com problema porque você está vivo. Não é? Então, como eu falei, todo mundo bebe muita água, todo mundo fala para beber muita água. Muito bem. Se a água fosse tão importante, fundamental, se beber 2 litros, 2,5 litros, 3 litros ao dia, o sertão do Nordeste devia ser um deserto, não devia ter gente lá. Muito pelo contrário. Nós temos lá o pessoal do sertão, muito mais saudável que a gente, todos eles magrinhos e todos eles extremamente resistentes. A mesma coisa acontece com a África, não a parte litorânea. Todos eles são magrelos, saudáveis, e em toda qualquer corrida que eles disputam, eles ganham. Não sei se vocês já viram, eles não bebem muita água durante a corrida. Tá? Se vocês quiserem entender mais, aprendam, vão lá, estudem sobre o sistema renal da homeostasia hídrica. Enxodoeu. Então, para vocês terem uma ideia geral, curta e objetiva, vou falar para vocês que isso aqui é acupuntura, é melhorar o doente, é uma forma global. A doutora falou dos pontos do trabalho, a doutora falou do trabalho que ela está fazendo e tudo mais. Isso colabora. Então, minha colaboração que eu vou dar, uma colaboração pequena, e vocês vão fazer o seguinte, as pessoas, segunda-feira no consultório, vocês procurem saber se as pessoas bebem muita água.
Se bebe muita água, você manda ela fazer uma restrição. Por quê? Vocês vão mexer no sistema ADH. Todo mundo tem o sistema ADH funcionante. Por quê? De manhã cedo, a nossa urina é mais escura, mais concentrada. E a função normal do rim é filtração e concentração. Bebendo muita água, nós não temos o sistema de concentração urinária. Com isso, nós temos o quê? Muita perda líquida. E o edema, o que é? É aquela quantidade de sódio que nós tínhamos na circulação. Ele está no extracelular, no intersticial, e a pessoa bebendo muita água, ela começa a ter uma diurese, uma acentuada, e a concentração de sódio no subcutâneo vai puxar esse líquido para o subcutâneo, causando essa dor. Então, se você agir exatamente na causa da dor, que é diminuição desse edema, você vai melhorar progressivamente. Mas só que, infelizmente, todo mundo está falando, inclusive muitos médicos, em diminuir o sal. Se a pessoa tem uma diminuição do sal na circulação, ele, comendo menos sal, ele vai ter menos pressão osmótica. Com menos pressão osmótica, quando ele bebe lá os seus 2 copos de água matinal, isso ocorre a todo aquele sistema, desencadeia todo o sistema. É o coração que vai estimular o hipotálamo a liberar menos ADH. Porque ele liberando ADH tem a concentração, inibindo você tem a diurese, e com isso você vai apresentar edema progressivo. Então, é esse que é o objetivo, né, que eu estou aqui tentando avisar o pessoal que observem o edema. Observou o edema, vocês aprendem a diminuir, a evolução é fantástica. Eu faço acupuntura desde 77. Tá? Na minha cidade eu estou há 35 anos, há 30 anos. E o resultado é muito bom. Na minha cidade eu sou conhecido como o médico que tira os remédios dos caras. Entende? Então não custa nada aproveitar a experiência e não conversa paralela. Tá? Obrigado. Professor Jorge, tenho que chamar de professor, óbvio, porque em 77 eu estava entrando na faculdade de medicina. Mas o que eu queria dizer, porque essa é uma preocupação, acho que de todos nós aqui, como o senhor citou, nós somos, entre outros, acho que a senhora também citou, nós somos todos formadores de opinião. E quando a gente tem, por exemplo, uma opinião que se contrapõe ao discurso corrente, isso causa um embate, causa um conflito. Né? O que a gente tem de evidência com o consumo de água, evidência versus experiência com o consumo de água, é exatamente o contrário, o senhor sabe disso, por isso que está trazendo esse diagnóstico. Com relação ao edema, também, o que a gente tem de evidência, no caso da fibromialgia, que ainda tem poucas evidências, é que não é 100% dos pacientes que têm edema. Quase 100% dos pacientes referem que sentem a perna inchada, ou alguma parte inchada, mas não tem o edema visível, tanin invisível, seja a descrição que a gente queira dar. A questão é que a gente não tem dados na mão para fazer essa afirmação para o público em geral, correndo o risco de dar uma informação que eventualmente possa ser evidenciada de forma contrária daqui a um tempo. O que acontece é que a fase inicial, o edema é sempre de membro inferior. Ela é subclínica e vai progredindo. Muitas vezes a pessoa tem dor, o edema é inicial. Eu uso esses pontos e outros pontos da parte geral, fiz mais objetivamente, e o resultado também é muito bom. O que a gente observa é o seguinte: todo mundo bebendo muita água tem muita dor. Isso é ponto pacífico. Vai evoluir para edema. Na fase inicial é subclínico, por quê? A formação do edema, você tem uma alteração de pressão a nível do subcutâneo. E isso, com a diurese acentuada, ela vai aumentar. Né?
E a gente vê, tem gente que bebe 2 litros d'água, mas ele fica 3 horas na academia. Aí sim há necessidade, não tem a menor dúvida. Um trabalhador braçal, sim, mas dona de causa, ela não vai haver tanta necessidade. Por isso que as dores estão mais em quem? Em mulheres, não que são donas de casa. Entende? Porque a atividade física é menor. E o inchaço é uma constante. Isso pode ser Godet positivo ou negativo, que nem eu falei. Tá? Depende da evolução que está. E vocês podem observar. A partir de segunda-feira, pergunte para os seus pacientes que têm muita dor desta forma, se é ou não real isso daí. Tá certo? E quando vamos dizer, um engano, uma mentira é dita constantemente, ela passa a ser uma falsa verdade. Tá? Que nem eu falei para os meus pacientes, todos eles com dores, né? Vieram todos eles com diagnóstico de fibromialgia, eu falei, vai causar confusão. Entende? Porque estou falando uma coisa que é contrário à opinião geral. Mas não custa nada começarem a usar isso e observar no consultório. Sim, sem dúvida. Quando o Goebbels cunhou essa frase que o senhor citou, ele não apresentava as provas, né? Ele simplesmente falava, os judeus são raças inferiores. O que a gente precisa para ter segurança são as provas, as evidências, né? E é isso que a gente tem mesmo. Não estou aqui negando a sua experiência de hipótese nenhuma. Eu só estou falando que para a gente poder ter um parâmetro seguro, a gente precisa ter isso. Foi o que a doutora comentou aqui comigo, que eu devia fazer um trabalho. Mas eu falei para ela que eu já estou meio preguiçoso. Posso perguntar aqui? Por favor. Como é que você faz para monitorar esse edema e essa dor? Como é que você faz para monitorar se houve melhora ou não? Como é que foi? Bem, a melhora, eu poderia usar alguma escala, tá certo? Mas isso seria um trabalho, né? Então, eu pergunto, as pessoas já me informam, né? Eu simplesmente já falo de antemão o que ela vai sentir. Ela vai começar a sentir que o rosto vai desinchar, progressivamente o membro superior vai começar a aliviar mais a dor, a mão, os dedos a pessoa já começa a acordar sem dor e progressivamente ela vai sentindo melhora. Se eu aperto a pessoa, ela sente mais dor. Se ela aperta, ela sente menos dor. Tá? Então, o que eu faço? Eu aperto as pessoas. Tá? Então, poderia ser feito uma escala disso, que nem eu comentei, né? Eu atendo de 80 a 100 pessoas por dia. Não dá para fazer trabalho desse jeito. O peso, sim. Que como o edema, 1 litro de água pesa 1 quilo, e uma pessoa que tem 70 quilos tem, em média, 57 quilos de água, de líquido. Tá? Então, se a pessoa está com 90 quilos, com excesso de ingestão de água, não é porque ela parou de beber água que vai desinchar, o edema vai sumir. O que nós precisamos fazer é o seguinte, fazer o líquido extracelular, o plasma, ficar com a mesma osmolaridade que o subcutâneo. Porque se você tem um edema no subcutâneo, ali você tem uma concentração maior de sódio. Então, o primeiro passo é diminuir, faz uma restrição líquida para você ter uma reabsorção mais de água, o seu rim começar a funcionar melhor, ele ter atividade normal. Tá? E depois você vai aumentando o sal da pessoa, onde ela vai aumentar a sua pressão osmótica. Ela vai começar a puxar a água do extracelular para o intracelular, do interstício para o intravascular. Tá? E com isso, como o rim dela começou a ter a fase de concentração, todo o mecanismo volta ao normal. E é progressiva essa melhora. Entende? Ela nunca está alterada. Nem o sódio.
O sódio, quando muito, se você ingerir muita água, normalmente o sódio é 1,34, né? mEq por ml, ou por litro, né? Então, se a pessoa bebe muita água, tem uma diurese muito acentuada, simplesmente ela vai ficar com 141, 142, vai abaixar muito pouco. Sim, por quê? Porque quando a pessoa bebe muita água e diminui bastante. Então, por isso que nós vemos toda pessoa que é muito obesa e está inchada, o fator comum entre a obesidade e a hipertensão arterial. Não é? Por quê? Porque o volume intravascular vai diminuir. A pressão de filtração glomerular, ela diminui. Normalmente é de 6 a 8. Tá? Então, acontece que você, com essa diminuição gradativa e perda de sal, você vai ter um hipofluxo, uma diminuição da pressão de filtração glomerular. As células justaglomerulares fazem o quê? Secretam a renina e vai ativar o sistema angiotensina. Angiotensina 1, angiotensina 2, e o que vai acontecer? Hipertensão arterial, tá certo? Porque a pessoa melhora com alguns remédios e não com outros remédios. Eu tenho um inibidor da angiotensina, o ARA2, essas coisas assim, tem um grande efeito, porque ele vai agir exatamente ali. Mas o fato é que a pessoa começa a ficar mais astênica. Tá? Então, a hipertensão, para quem bebe muita água, depois de um certo tempo, é esta compensação. E quem estiver nesse sistema, eu tenho muita grávida, tá? Fazendo acupuntura comigo por outros motivos de dor e tudo mais. Então, eu uso esse mesmo sistema. Diminui a água, restrição líquida e aumenta o sal. Tá certo? A hipertensão começa a cair porque o volume intravascular começa a ficar melhor e a pressão de filtração glomerular aumenta. Então, ela tem a diminuição da secreção, a ativação do sistema renina-angiotensina. Tá? Pronto. Isso. Para concluir, dando uma opinião na primeira pergunta do Dr. Samuel, pela dificuldade na seleção dos pontos, a minha experiência, nós usamos os pontos que foram mostrados sabidamente pelas propriedades que eles têm, mas sabemos que individualmente a pessoa pode ter uma queixa, um sintoma diferente, e aí eu digo o desafio da parte da acupuntura pela possibilidade de nos fornecer, modificar um ponto, tonificar, sedar e, com isso, obter um resultado favorável. Só querendo chamar a atenção que essa preocupação é uma preocupação comum. Tanto é que a dificuldade de reproduzir trabalhos é exatamente por isso. Como saber que os pontos selecionados vão ser iguais nas mesmas situações. Estudos também demonstram, inclusive, que agulhamento em pontos Shan mostram também uma ação analgésica, não semelhante ao ponto de acupuntura, mas com boa resposta. Como estão tratando de uma pessoa especificamente, se conseguíssemos melhorar em algum nível o grau de dor que ela está sentindo, isso já é um ganho no nosso tratamento. Então, essa dúvida sempre é nos perguntada, e pode haver essa mobilidade da parte dos pontos, inclusive na evolução do paciente. Ele começa com um sintoma, depois ele vai apresentando outro. Essa é a minha experiência. Terminando os pontos, uma coisa que eu achei interessante, que eu faço, como o doutor Nobuzada também faz, eu faço com uma certa constância o BP21, o grande-lô do baixo pâncreas. É um ponto que é muito bom para a questão da fibromialgia, como ele também utiliza. Os back shu também, os shu dorsais, são muito importantes, auxiliam muito. Quando você tem aqueles quadros renitentes com dificuldade de resposta, faça os shu dorsais, que a resposta é boa. Aproveito para pedir, então, para cada um fazer a sua colocação final, e aí aproveitando para falar a respeito do protocolo da sua experiência.
Bom, eu acho que a doutora Patrícia já colocou muita coisa no protocolo. O baixo pâncreas 6 eu faço bilateral, principalmente porque são mulheres, então baixo pâncreas 6 bilateral é importantíssimo, coração 7, o Intanco VG20, F3 eu acho muito importante, F14 também junto com o BP21 acho importante. E aí você entra com os parasimpáticos também, né? Eu já coloquei muitos aqui, o VC17, que é um ponto físico, para acalmar o físico também, importantíssimo, e os pontos dorsais, e os suplementos. A minha posição... Está funcionando. A minha posição é assim, o doente procura a gente porque ele está sofrendo, então nós temos que melhorá-lo. O protocolo é meio difícil fazer, porque nós temos um tratamento básico, né, no caso de fibromialgia. Mas, além desse problema, dessa dor, desse edema, ela tem essa alteração emocional, não dorme bem, fala que tem insônia, essas coisas assim. Mas não é bem insônia. Insônia é quando o cara acorda e não dorme mais. Ele tem uma noite fracionada, um sono fracionado. Por quê? Se ele dorme de lado, como recomendado colchão duro, não é isso? E dormir de lado, ninguém tem dor de coluna. Não é essa a realidade? Mas muito pelo contrário, é só perguntar para os doentes, todos eles dormem de lado. E tem dor de coluna, tem dor de ombro, tem dor no grande trocânter, tem dor de tudo quanto é lugar. Tá? Então, para a gente fazer um protocolo é difícil. Né? Em questão de fibromialgia, eu acho desta forma, e se ela tem dor no ombro, dor no grande trocânter, essas coisas, eu também faço uma coisa contrária que todo mundo faz. Todo mundo fala para dormir de lado. Eu falo exatamente o contrário. Dorme decúbito dorsal, protegendo a sua coluna. Ela não tem direito nem esquerdo e não tem 20 quilos apertando sobre o ombro, não tem 30 quilos apertando sobre o grande trocânter. Com isso, ela vai melhorar, vai dormir melhor. E uma noite bem dormida, a pessoa começa a acordar mais tranquila, mais disposta, vai ficando menos irritada. Tá? Por isso que o pessoal coloca esse monte de sintoma associado. É normal. O cara está sentindo dor o tempo todo, ele quer a posição confortável na cama, mas a cama não está confortável para ele. Então, ele fica virando o tempo todo. E é só perguntar para os pacientes, vocês, quando acordam, vocês estão virando na cama? É porque está com dor. Está procurando uma posição de conforto. Está certo? Essa mudança de postura, possivelmente eu fale na aula de dor de ombro. Tá? Então, é fundamental isso. É a experiência que a gente tem. Tá? Se vocês quiserem usar, ótimo. Se não usar, os doentes vão ficar frequentando a acupuntura que nem ortopedista, fica a vida inteira atrás. Tá certo? É um jeito que vocês têm de melhorar. Simples, a pessoa tem um remédio em casa, tá? E é tranquilo. Tá? E podem fazer que dá resultado. Bom, quando eu li aquele último trabalho mostrando o tratamento, uma meta-análise de tratamento farmacológico e não farmacológico, que foi bem recente, ele falou do medicamento, que é mais para a dor, porém, mas também ele analisou aqueles outros sintomas, a gravidade de sintomas. E nele ele coloca como não farmacológico a piscina aquecida, exercício na água, uma hidroterapia, e em segundo, a estimulação magnética transcraniana, que pega acho que uns 4 domínios. Depois tem, acho que era a balneoterapia e um pouco de exercício. E a acupuntura também, mas o trabalho é muito pobre. Então, eu acho que o que vocês deveriam fazer é exatamente isso, o protocolo que o Dr. Samuel falou, fazer um protocolo para que seja aceita na meta-análise, isto é, usar os critérios, critério diagnóstico para fibro, usar qual critério, usar todos aqueles valores, né, o FIC, que acho que é o instrumento mais utilizado para poder entrar na revisão sistemática, porque eles pegam ou VAS ou FIC para poder colocar. Então, eu acho que teria que fazer isso, tem que ter um número certo de pacientes, o N tem que ser bom,
E aí é incluído, e aí valoriza o trabalho da acupuntura, e vai ter mais credibilidade. Eu acho que a mensagem é fazer trabalho, fazer protocolo e fazer direitinho. Bem, eu faço parte da acupuntura que faz pesquisa. Então, ultimamente, nós estamos aqui usando os seguintes pontos: EX, HN3, LI4, PC6, GB34, SP36 e LR3. Eu acho interessante que todo mundo fala de outros tipos de pontos, mas eu devo dizer que esses funcionam muito bem e têm dado bom resultado na... Hã? É o quê? Eu repito. É EXHN3, LI4, então, PC6, GB34, VB34, SB6 BP6, e LR3. fígado 3. Eu já usei no trabalho anterior, que foi muito bom, deu bastante resultado, e nós estamos fazendo esse novo agora, que vai logo já está para publicação. O que é que você queria falar? Pergunta para a senhora. A senhora quantas sessões faz? Quantas sessões a senhora faz e a frequência? 20 sessões. 10 semanas. Tá. Isso é interessante, um ponto que ninguém reparou até hoje. Ou se reparou, está todo mundo fazendo aí que não viu. Sim, senhora. Que é o seguinte: a pessoa trata com a hipertensão durante 5, 10, 15 anos. 2, 3 comprimidos ao dia. Tem dor, tem uma hérnia, trata durante 4, 5, 6, 10 anos. Tem uma dor articular, uma alteração ósseo-articular, e fica tomando remédios 15 anos. Tá? Por que a acupuntura, quando vai se fazer um trabalho, se limita a 10 sessões, 20 sessões? Entendeu? Essa é a pergunta que eu faço para quem está acostumado a fazer trabalho, essas coisas. Né? Existe um protocolo que precisa ser fechado, no caso de pesquisa. Essa é uma limitação da pesquisa, obviamente, mas a gente tem que fechar em algum método, senão os trabalhos, as pesquisas durarão 50 anos, 10 anos, 1 ano. Né? Então, a gente precisa ter esse tempo definido. Mas nós que fazemos acupuntura, nós sabemos que você fizer um pouco mais de tempo, a melhora é mais acentuada. Sim, não há dúvida, mas a gente precisa ter, pelo menos, mostrado que um número X consegue um resultado por tanto tempo. Infelizmente, eu tenho que fazer o papel do Bonner, bem mais feio, mas aqui ser antipático, interromper, fazer pergunta, mas o tempo esgotou. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, lembrar que o nosso objetivo aqui é exatamente cruzar a vivência com a experiência e a vivência com as evidências, e contar com vocês nos próximos talk shows. Muito obrigado aos palestrantes pela presença, pela disposição.